você quer aumentar as possibilidades de êxito do seu pedido de justiça gratuita, de gratuidade processual? Então vem comigo e assiste essa aula onde eu trago passo a passo todos os tópicos e conteúdos que precisam conter no seu requerimento para elevar ao máximo as chances de êxito desse seu pedido. Como comprovar a necessidade da justiça gratuita para um profissional autônomo? Essa é uma dificuldade real que os advogados enfrentam na argumentação jurídica. Porque o profissional autônomo, ele não tem holerite, ele não tem uma renda mensal comprovada facilmente. Muitas vezes ele presta serviço que goza de uma presunção de alta lucratividade. Muitas vezes acontece do profissional possuir uma certa condição financeira, até necessária para o desenvolvimento da sua atividade, mas ele pode ter dificuldade de se comprometer ou de despender de uma despesa processual alta. Então, pode acontecer de, para aquela demanda, ele precisar da justiça gratuita, porque naquele momento em que ele está vivendo profissionalmente a sua condição pessoal, para aquele momento se faz necessário. Então, o advogado ou a advogada encontram realmente dificuldade em comprovar a necessidade da justiça gratuita para o profissional autônomo. Eu assisti uma sustentação oral de um advogado que estava ali se empenhando para conseguir a justiça gratuita para o seu cliente. A sustentação oral dele estava totalmente pautada na letra da lei, pautada no direito, de modo que não houve qualquer apresentação fática ali para os julgadores. E essa foi a grande deficiência da argumentação jurídica que antecedeu aquele pedido de justiça gratuita e aquela sustentação oral. Porque não houve documentos que comprovassem a necessidade do requerente. Não houve nenhuma narrativa fática que pudesse se encaixar ao direito. Tampouco ele trouxe os documentos que amarrariam a situação fática à necessidade do seu cliente. Então veja só, as chances dele conseguir a justiça gratuita estavam claramente muito inatingíveis, porque não houve apresentação de fatos, não houve apresentação, a narrativa ali, a sustentação oral não tratou de fatos, não tratou dos documentos que amarravam, que consubstanciavam aqueles fatos que não foram narrados também. De modo que não foi possível, ele não teve êxito na sustentação oral. Então, quais documentos que um autônomo pode apresentar? Porque são necessários. O imposto de renda, caso ele não tenha, demonstre que o cidadão não tem bens, né? Não tem um veículo, não tem um imóvel, não tem uma renda mensal que justifique a necessidade do imposto de renda. Então, já são 3 fatores importantes. Documentalmente pode ser comprovado com a conta de energia elétrica, o quanto aquele indivíduo tem de consumo de energia elétrica, diz muito sobre o seu estilo de vida, sobre o seu gasto. Se o gasto for pequeno, justifique. Se o gasto for alto, justifique também. As despesas com cartão de crédito é uma demonstração da necessidade da justiça gratuita. Se os gastos forem altos, justifique. A necessidade de convênio médico, despesa escolar, sim. Às vezes a renda é alta, mas possui dependentes, possui despesa escolar, apresente o seguro do veículo que ele precisa para trabalhar. As despesas com o supermercado, se forem altas, justifique. Demonstre também que não é possível atestar miserabilidade que seja concedido os benefícios da justiça gratuita. É preciso fazer um arrazoado que o julgador perceba a necessidade frente ao valor da causa, porque há essa proporcionalidade. A depender das custas, do valor das custas, a necessidade da gratuidade existe ou não. Então é preciso fazer essa amarração da necessidade frente ao valor da causa. É importante, então,
que se demonstre com documentos da vida cotidiana do indivíduo e caso os gastos sejam mais elevados, que se justifique por que esses gastos são elevados e que isso então justifica a justiça gratuita, até porque uma pessoa não precisa diminuir o seu padrão de vida, que está ali num status de leve conforto, ela não precisa diminuir esse conforto para poder demandar judicialmente. Não, para isso ela tem o benefício da gratuidade. Veja só, não adianta dizer simplesmente que o profissional autônomo não tem olerite, que ele não tem imposto de renda, que então não é possível comprovar sua gratuidade. Essa argumentação ela fica muito insuficiente e o julgador fica sem elementos para verificar efetivamente a necessidade da gratuidade e a tendência é negar. Então comprove com documentos da vida cotidiana da pessoa, faça a demonstração da necessidade de cada um dos gastos, caso eles sejam mais elevados, e faça o confronto da necessidade frente ao valor da causa. Quanto maior o valor da causa, maior a necessidade do cidadão de ter a concessão desse benefício.